Eu sou Isabel, sou uma mulher branca, não muito alta, de cabelo curto, cortado reto e franja. Tenho 71 anos de idade. Então, a minha equipe da oficina de mosaicos restaurou o mural de Di Cavalcanti, que está na fachada do Teatro Cultura Artística, de autoria de Di Cavalcanti. E passamos mais de um ano fazendo restauro. O projeto de restauro só foi possível depois que conseguimos subir na cota 8 metros acima da rua, que é a cota do piso que foi colocado para nós trabalharmos. E aí foi possível começar a descobrir as patologias e a fazer paulatinamente o projeto de restauro em etapas, à medida que eram descobertas novas questões. Então, os grandes desafios do restauro, acho que foram, por um lado, no âmbito do próprio projeto de restauro, ou seja, no âmbito teórico ou na ideia de como conceber uma abordagem que fosse correta em termos da preservação da unidade estilística da obra e, ao mesmo tempo, do material em si e responder às questões da degradação do material. Esses desafios mais teóricos foram, por um lado, que nós fomos descobrindo que houve uma intervenção nos anos 70 que retirou toda uma série de tecelas que eram de um tom dourado, amarelo dourado, e foram todas arrancadas e trocadas por um marrom. E como descobrimos isso? Porque o marrom era mal aplicado, como se fosse um improviso com placas sem recorte. Então fomos descobrindo que era alguma coisa que tinha acontecido que não era do projeto original e, como foi tão mal feito, tão improvisado, foram deixados restos das tecelas anteriores. Então foi possível verificar onde eram os dourados originais. O dourado, ele é uma cor complementar do roxo. Di Cavalcanti usou o roxo dourado como um par de cores que vibravam juntas e que o marrom matava, certamente, como aconteceu. Então o painel ficou apagado, sem o entendimento de uma unidade estilística, segundo a teoria do Cesare Brandi, que a gente usou, que era de você olhar a obra e sentir o seu valor artístico. Então, a atitude de retirar todo o marrom dos anos 70 e fabricar o dourado original com a Vidrotil e colocá-lo de volta segundo o andamento original foi uma coisa que foi muito discutida com todos os órgãos do patrimônio histórico, porque era uma atitude um pouco drástica. Quanto ao desafio tecnológico, bom, houve muitos desafios técnicos e de intervenção. Eu diria que o principal foi que havia muitas microfissuras em toda a superfície do mural, e nós descobrimos que elas eram causadas porque havia 2 camadas de emboço, e a camada de trás do emboço era muito fragilizada. Ela tinha, e tem ainda, uma textura meio pulverulenta, meio frágil. Então, consolidar a camada de trás sem retirar o mural era praticamente impossível. Então, nós aproveitamos a retirada desse marrom dos anos 70 para ir escavando por trás da primeira camada do emboço, inserindo consolidantes no emboço de trás. Foi bem difícil. Também o mural tinha muitas microfissuras e está inteiramente acupunturado, eu diria. Todas as microfissuras têm finos pinos de fibra de vidro. Então, se você olha o painel, consegue imaginar que ele está inteirinho espetado com uma acupuntura para ficar sólido. O fato do painel estar numa parede dupla e para fora da área onde foi o incêndio foi o que salvou o painel. Se não fosse esse espaço entre as 2 paredes, certamente teria chegado um calor que
possivelmente derreteria o vidro. Quando chegamos, a única patologia que era visível resultado do incêndio era a cinza das labaredas que deram a volta por cima do mural e lamberam toda a parte superior dele, mas era cinza, não havia nenhuma questão relacionada ao incêndio que tivesse causado danos no mural. Todos os danos eram anteriores, um pouco pela degradação do material. Então, eu penso que não há nenhuma desvantagem em o painel estar nessa parede. Havia duas fissuras estruturais que podemos dizer que tem a ver com a situação do painel nessa parede. Uma é o descolamento do mural em relação à viga superior. Então havia uma fissura horizontal que nós restauramos e dava para ver que já tinha havido tentativas de restauro anteriores não bem sucedidas. Acho que a nossa agora está perfeita, aparentemente. E essas microfissuras, que eu não sei se são permanentes, relativas aqui à cidade, o piso treme, muita passagem de carros, há uma trepidação, mas são microfissuras que não são graves. Eu penso que não há nenhuma desvantagem em o painel estar nessa parede. Eu penso que em 1950, quando o teatro foi inaugurado, o mural era um espanto na cidade, por causa da escala e da cor. Não havia nenhuma fachada de nenhum palacete, nem de nenhuma casa, nem de nenhum edifício público, nessa escala, nem com esse material. A fábrica da Vidrotil foi inaugurada em 1947. 3 anos depois, eles já tiveram o desafio de instalar esse mural. Então, certamente, o material era uma grande novidade, o brilho e a cor da pastilha de vidro, e também, na frente do mural, não havia esses edifícios altos que há hoje. Então, a gente tem fotos de época em que se vê o mural planando acima dos telhados das casinhas em frente. Então, ele tinha muito mais visibilidade naquela época do que agora. Agora nós já temos uma cultura de ter tido vários murais na cidade. A cor entrou um pouco na arquitetura através até do vidro e de outros materiais. Então, parece que ele está um pouco mais escondido e valorizado pelos relatos sobre ele. Hoje em dia, pela internet, a gente tem muito acesso a materiais, filmes, matérias, descrições. É mais fácil conseguir informação do que naquela época, claro. Então, penso que a informação sobre o painel, ela não é tão direta, tem que ser buscada. Embora o valor seja muitíssimo grande. Quando nós começamos a analisar o mural, vimos que havia uma linha reta cortando o desenho de uma ponta a outra, uma linha horizontal de corte. E não dava para entender por que o mural estava cortado assim. Todos os recortes eram de acordo com os desenhos, ou seja, em curva, e aquela era uma linha reta. Quando começamos a fazer a pesquisa histórica para apoiar o restauro, descobrimos que o mural foi colocado mais curto em altura, ele não ia de alto a baixo, ele foi começado a colocar e ele não atingia o tamanho da parede. E o estudo original do de Cavalcante era reto, não havia aquela borda ondulada que tem hoje, nem em cima nem embaixo. Penso que de Cavalcante, ao ver que o mural não cabia, estava curto, criou essa nova solução de desenho que é lindíssima, que é uma onda que passa por baixo de todas as figuras. Essa marca está lá. A gente pode ver uma linha de corte entre a parte que estava sendo colocada quando perceberam e puseram a parte nova. Eu sou o Gonçalo Ruas, sou formado em Ciência Política,
vim fazer mestrado aqui no Brasil, na USP, em Filosofia. Entretanto, eu fiz uma pós-graduação na FGV, em Administração, e depois fiz um MBA numa universidade. Para este restauro, a Vidrotil ainda existia. Foi fundada em 1947, foi o maior painel que ela fez, logo ali no início dos anos 50, do Di Cavalcanti, não é? E com quase 400 metros quadrados. E uma das coisas mais interessantes é que eles tinham um laboratório em que eles produziam a cor exata que era necessário para preencher as lacunas, porque tinham sido feitos restauros errados, não é, nos anos 70, e também para o material que faltasse, porque muitas das vezes, devido às patologias criadas pelas intempéries, o material precisou de ser substituído. E a fábrica da Vidrotil tinha um laboratório em que produziam a cor exata que nós precisávamos. Isso é uma coisa muito importante para o restauro. E que foi muito importante para este restauro. Infelizmente, a fábrica fechou. Tá? E nós temos um grande estoque de Vidrotil e fazemos desde há 45 anos, desde quando a empresa foi fundada. Então, nós temos material dos anos 70, às vezes até mais antigo, que nós conseguimos. Então, nós conseguimos fazer restauros de painéis em Vidrotil. Somos a única empresa no Brasil atualmente, porque não existe mais a Vidrotil, que consegue fazer restauros de painéis em Vidrotil. Meu nome é Paulo Bruna, eu sou arquiteto, eu tenho 83 anos, portanto nasci em 1941, grosso modo quando esse teatro, a primeira versão, obviamente, foi projetada. Sou arquiteto, formado em 63, homem, branco, cabelos curtos e míope, terrivelmente míope, desde moleque. O teatro, quando foi inaugurado em 1950, passou a ter um programa que era, grosso modo, o seguinte: quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ou quinta, sexta, sábado e domingo, tinha teatro de repertório. Domingo à noite se desmontava o cenário do teatro, porque na segunda-feira tinha uma orquestra grande, pequena, ou músicos, enfim, que aí tinha música segunda, terça, às vezes quarta. E por isso, então, essa alternância de programas. Então, de certa maneira, eu acredito, enfim, essa é a análise que nós estamos fazendo, de que ao desmontar o cenário num domingo à noite, dia 8 de agosto de 1908, um domingo à noite, ao desmontar o cenário da peça que naquele momento estava em cartaz, deve ter havido alguma gambiarra mal feita que ficou, e quando todos foram embora, aquilo foi se desenvolvendo e no fim pegou fogo e foi um desastre. Então, os primeiros projetos que se fizeram em seguida foram sempre mais ou menos mantendo essa análise, essa estrutura, ou seja, havia um palco, uma plateia, etc. Veja, nós fizemos 5 projetos. Você vai me perguntar por que nós, ou eu. Eu trabalhava com o escritório Rino Leve, era um jovem arquiteto dentro do escritório. E o Dr. Rino faleceu em 65. Nós continuamos dando assistência ao teatro por anos e anos e anos e anos, ou seja, enfim, 1 ou 2 anos, ou todo ano, tinha problemas com licenças de funcionamento, renovação de
autorização dos bombeiros, mudanças em códigos de acessibilidade, banheiros, enfim, continuamente tinha que dar assessoria ao teatro, enfim, à Sociedade de Cultura Artística. Por isso a gente estava ligado muito ao teatro. Quando pegou fogo, o então diretor, que era o Gérard Perret, imediatamente nos chamou e disse, olha, está havendo um problema muito sério, é preciso reconstruí-lo. Então, o primeiro projeto era, de certa maneira, uma reconstrução ipsis literis do que existia. Uma grande plateia, palco, o palco que existia era curto. Então, um dos temas principais era fazer o palco mais profundo. Por uma série de razões, por exemplo, o senhor prefeito, naquela ocasião, que era o Kassab, desapropriou a propriedade vizinha, que era uma boate aqui, a Kilt. Com isso, todos os acessos que se faziam por esse lado, era um lado pouco interessante, e a entrada principal ficava, então, na esquina. Esse projeto foi jogado fora e nós, então, invertemos a entrada principal de tal maneira que ela valorizasse, digamos, a visibilidade, porque o terreno que foi desapropriado do Kilt nunca foi doado para a sociedade, ele continua da prefeitura. Mas teve a possibilidade de abrir, digamos, um pequeno jardim que hoje existe. Então, esse é mais um projeto. Olha, em resumo, fizemos 5 projetos. O projeto anterior a esse que está construído, tinha, então, essas características que eu estava dizendo. Era uma plateia relativamente pequena, 700 lugares aproximadamente, mas 4 balcões e um palco maravilhoso. O palco tinha 25 metros de profundidade e uma altura de outro tanto. Isso permitia balés, ópera, espetáculos de grande porte. Essa solução, portanto, grosso modo verticalizada, era encimada por um outro teatro em cima, uma sala de multiuso com uma estrutura que era, digamos, um modelo espanhol, pelo qual a plateia entrava uma dentro da outra e o salão se transformava num salão de festas. Essa alternativa, com um grande palco e uma plateia e vários balcões, foi projetado, licitado, e o resultado foi que o custo era muito grande. A sociedade tomou a decisão de não fazer essa obra dessa maneira. E, portanto, a solução que foi o 5º projeto e que, portanto, é esse que está construído, é exatamente o oposto, ou seja, não tem mais palco, existe, digamos, espaço para uma pequena orquestra, 15, 20 músicos, com o coro atrás, envolvida por uma pequena faixa e uma plateia relativamente pequena e um pequeno balcão. Esta solução é muito menor do que as anteriores. Não tem mais palco, por exemplo, não é? Ou seja, a ideia de que é um funcionamento extremamente diverso daquilo que era o teatro originalmente, quando foi inaugurado nos anos 50. Não há mais teatro de repertório, há apenas música. Eu acho que é uma solução inteligente, na medida em que hoje há uma flexibilidade de programas, de uma riqueza de programas que a inauguração e essa primeira assinatura mostra
a possibilidade e a riqueza das alternativas. Além disso, o teatro incorporou ensino, bolsas, enfim, uma vida cultural mais ligada à música propriamente dita. Excelente solução. E a resposta é um teatro que me parece que resultou muito bom. Eu estive na inauguração, tanto naquela inauguração, chamemos-la, em homenagem a quem tinha feito a obra, tinha pedreiros, construtores, etc., quanto domingo passado, quando a Orquestra de Bremen tocou pela primeira vez, inaugurando então formalmente o teatro. A orquestra era maior do que a gente tinha imaginado, porque, se eu não me engano, tinha uns 30, 31, 32 músicos, se não me engano. Eu contei 31. Mas isso revelou a relação entre plateia e orquestra fantástica, com uma acústica excepcional. Excepcional acústica. Você ouvia os naipes, a orquestra estava tocando, entrava uma flauta e você ouvia, entrava um outro naipe e você ouvia. Olha, fantástico, uma acústica excepcional. Mérito, naturalmente, dos consultores que fizeram esse trabalho, né? O Dr. Rino, quando ele projetou, não existiam os especialistas em acústica que existem hoje e nem os equipamentos digamos, de testes e toda a cultura que hoje existe em torno da acústica. O que ele fez agora é apenas um problema de história. Ele, quando lhe encomendaram o primeiro foi um cinema, não foi nem um teatro, o Cine Ufa Palace, que depois nós mudamos, depois da guerra, para Arte Palácio, né? Ele comprou um livrinho de um físico americano, e esse físico chama-se Paul Sabine, obviamente faleceu, Paul Sabine. E pela primeira vez esse físico estabeleceu a relação entre volume e tempo de reverberação. Esse livrinho, com traduções escritas, o Dr. Rino não lia bem inglês, então a mulher dele, a dona Ivone, traduziu o livrinho, e ele passou, então, a poder não depender de teatros de ópera, que era o modelo que se tinha antes, mas poder calcular o volume e os tempos de reverberação. Com isso, uma parte reflete o som e uma parte absorve o som. Isso é calculado, isso não é, digamos, dado por sensibilidade, mas é calculado. Então, esse teatro, por exemplo, foi calculado dessa maneira. Estou falando do teatro original, né? Portanto, a gente sabia quais eram os elementos refletores e quais eram os elementos de absorção do som. O som não voltar, em outras palavras, e confundir o som original, não é? Hoje existem equipamentos, existe digamos, um trabalho, e o nosso consultor de acústica chama-se Nepomuceno, José Augusto Nepomuceno. Primeiro estudou física, depois estudou arquitetura. E ele realmente é um excepcional consultor, porque, sendo arquiteto e físico, ele consegue realmente colaborar com o resultado final. No caso aqui desta sala, o atual diretor, que é o Frederico Lehmann, o Frederico convidou uma artista plástica, a Cíndia Cinto, para fazer, digamos,
as paredes, digamos, os elementos que configuram a sala, com aqueles desenhos. Complicadíssimo de executar, porque essas peças são feitas de gesso, né? Pesam uma tonelada, e elas tiveram que ser fixadas na parede, apoiadas, e com isso recalculado o que é absorção, o que é reflexão, o que é... enfim, o resultado final é muito bom, né? É excelente. Nós estamos embaixo do que era a última parte da plateia, não existia balcão, todo era uma plateia. E o painel, digamos, está apoiado na última sequência de vigas que configuram a plateia. Deixa eu explicar um pouquinho melhor duas coisas. Primeiro, se você olha os desenhos de quando o Dr. Rino concebeu o teatro, há um desenho feito por ele, onde não existe um painel. O que existe uma mancha, e ele propôs, então, um concurso. Não sei se alguém já relatou isso a você, mas foi feito um concurso, foram convidados vários artistas, e, finalmente, a proposta do Emiliano de Cavalcanti, que é esse painel, que são as musas das artes. Esse painel foi executado, então, com o nome técnico, a Isabel vai usar esse nome, em vez de usar pastilhas de vidro, os técnicos usam tesselas. Então, são tesselas de vidro. O Dr. Rino tinha, naquela ocasião, digamos, de certa maneira, trazido para o Brasil, a empresa chamada Vidrotil, que tomou as cores de Cavalcanti e, em laboratório, veja bem, não são cores de catálogo, são cores feitas uma a uma para acompanhar exatamente o tom da pintura de Cavalcanti. Então, esse painel ficou anos e anos, e aconteceram duas coisas. Primeiro, às vezes caíam algumas pastilhas, algumas tesselas. Elas eram varridas e guardadas em baldes. Tinha alguns baldes cheios de tesselas, de pastilhas. Isso é uma informação. Segunda informação, o Dr. Rino tinha prudentemente revestido esse painel. Na verdade, ele era composto por uma estruturinha muito leve, de concreto, mas eram duas paredes. Se você olhar os desenhos executivos, eram duas paredes, com um vazio no meio. Por que ele fez isso? Porque ele tinha receio de que barulhos vindos da rua atrapalhassem, seja o teatro ou um pianíssimo de uma orquestra. Ou seja, essa parede tinha uma finalidade acústica. Quando do incêndio, a parede interna, que está exatamente em cima de onde a gente está aqui agora, pelo lado de dentro ficou muito comprometida, ela ficou, digamos, bastante danificada pelo fogo. Eu diria que ela ficou calcinada. Em compensação, salvou o painel, que ficou em perfeito estado. Ora, se você olha os desenhos estruturais e as secções da época, você vê que esse painel repousa sobre a última viga aqui da plateia, mas ele perdeu com o fogo o contraventamento, ou seja, ele se tornou, para usar uma palavra técnica, ele se tornou um painel em balanço.
Nas escolas se diz que balanço é quando ele está sobre um vão. Na verdade, um balanço também na vertical, quando ele só tem um apoio. Assim que foi possível, nós viemos aqui e nos preocupou muito essa situação desse painel em balanço. Qual era o receio? Uma tempestade, um acidente, e o painel vinha abaixo. Quer dizer, a parede inteira, apesar de ser curva e, portanto, ter uma certa estabilidade, mas, na verdade, não era só vir abaixo, mas deformar-se de tal maneira a perder o painel. Por isso, nós convencemos a sociedade, no caso, a montar uma série de pórticos. Pórticos são U's, mais ou menos, umas situações assim, apoiando-se na calçada, passando por cima do painel e, ao outro lado, sobre, digamos, o que sobrava da plateia. Era uma sequência de pórticos, 10, 12, 15 pórticos, sequencialmente colocados, que travavam o painel. Nós protegemos a frente e esses pórticos tinham como objetivo estruturar o painel, ou seja, dar-lhe estabilidade. E é assim que foi feito. A sociedade compreendeu a importância disso, investiu nessa estrutura metálica que foi calculada por um engenheiro chamado Georges Davencourt-Kidjan, e ele serviu maravilhosamente bem como apoio para Isabel poder fazer o restauro. Meu nome é Guilherme Pauliello, eu sou arquiteto, tenho 69 anos, sou formado desde 79 e sou um homem branco, calvo, baixo, 1,70 m, e estou vestindo uma camiseta azul marinho. Esse projeto surgiu porque eu fiz uma reforma de um dos apartamentos do edifício Prudência, há cerca de 15 anos atrás, e desde então eu vi que eu conhecia o projeto dos livros, das publicações, e então conversei com o proprietário, por que vocês não fazem uma recuperação desse térreo, que é um primor, uma obra-prima, e está todo desfigurado e tal. E essa conversa ficou, vamos dizer, congelada aí durante muitos anos, até que este meu amigo, proprietário de um dos prédios, falou, olha, eu aqui me transformei no síndico com essa missão de reformar o térreo, e muita gente do condomínio está topando essa história. Então, a gente iniciou um processo muito longo de conversa com o condomínio, de convencimento das pessoas que valeria a pena para o prédio recuperar o terreno, o pavimento térreo. Ele estava todo desfigurado, parte foi transformada em estacionamento, mudaram os pisos originais para pisos cimentados, enfim, estava muito desfigurado, né? Fora uma reforma que foi feita em 1970 pelo próprio escritório do Rino Leve, né? Então, eu propus a recuperação do projeto original, tanto do formato que o Rino tinha pensado, como do paisagismo que o Burle Marx projetou. E assim foi, eu fui buscar os projetos originais, fiz uma pesquisa iconográfica, todas as fotos da época existente, para a gente poder entender o que tinha sido feito na ocasião, né, na época, e também buscar contato com o escritório do Burle Marx, projeto original, descrição das plantas, e assim foi feito. Então, basicamente, o que foi feito lá é praticamente um resgate ou um restauro do térreo original, né? Para recuperar o projeto original, para vocês terem uma ideia, o prédio, o edifício Prudência nem tinha gradil na frente, era um jardim aberto para a rua, né? Logicamente, isso hoje em dia
não é desejável pelos moradores, nem é possível por questões de segurança, de insegurança da cidade e tudo mais. Então a gente fez algumas pequenas adaptações nesse sentido, de tornar o térreo pensado na década de 40 para um jeito que funcionasse hoje em dia. Então, gradil, campainha, porteiro eletrônico, abertura automática dos portões, coisas desse tipo. De resto, internamente, é praticamente o que foi pensado originalmente, que era um grande térreo livre com jardins sinuosos que entravam de vez em quando embaixo do prédio e também nas áreas externas. Então, um jardim magnífico com mais de 1.000 metros quadrados à disposição dos moradores. Há de se pensar que o pensamento da época de construir um edifício de, vamos dizer, de elite, são 36 apartamentos enormes em Higienópolis, num momento que a cidade estava se verticalizando, né? Então eu acho que as pessoas pensavam, não, já que todo mundo mora em apartamento, vamos destinar o térreo para um grande jardim para os moradores, né? Um jardim que era tanto para ser usufruído no térreo como para ser visto dos apartamentos, né? Ele tem um desenho muito sinuoso, muito agradável, que é praticamente uma obra de arte exposta nas janelas de todos os moradores. E assim a gente fez, procuramos resgatar o projeto ao máximo possível do formato original. Um térreo desse tipo, com uma área tão grande destinada à fruição de um jardim, é uma coisa rara hoje em dia nos prédios de apartamento. As pessoas hoje em dia enfiam academias de ginástica e salas gourmet ou outras coisas que na época não existiam, ou não tinham, vamos dizer, a classe média não tinha essas ambições, né? E de certa maneira eu acho uma sorte, porque é uma preciosidade o que tem lá no Prudência. Ou seja, um térreo totalmente livre, desenhado pelo Rino Leve e com azulejos e desenho de um jardim magnífico do Burle Marx. Ou seja, essa junção, que é uma coisa rara, né, se transformou, vamos dizer, numa joia da arquitetura, né? Então, a minha intenção sempre foi essa, recuperar para a cidade e para os moradores uma obra de arte, né, uma obra única que existia ali. E eu acho que isso até é uma forma um pouco inédita hoje em dia, ainda hoje em dia no Brasil. A gente vê muitas iniciativas desse tipo, fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, de recuperação dos imóveis arquitetônicos do jeito original, né? E isso torna-se um valor, né? Aqui no Brasil isso ainda não foi muito explorado. Eu acho que esse exemplo do Prudência talvez seja um dos pioneiros, né? Então, é isso. Do ponto de vista das aprovações e tal, a prefeitura sempre, vamos dizer, e os órgãos de preservação sempre insistiram que eu me aproximasse ao máximo do formato original, né? Então, a gente logicamente fez isso, porém, há questões de luminosidade e questões ambientais que são muito diferentes hoje em dia. Então, por exemplo, alguns jardins que entram debaixo do prédio, eles têm dificuldade de luminosidade para as plantas, né? Então, até hoje a gente está tentando essas correções. Eu diria que é praticamente a única coisa que pode não funcionar exatamente como foi na época. Meu nome é Renata Semin, sou uma mulher branca, de pele branca, tenho 64 anos. Minha característica pessoal é que eu sou pequena, de altura, uso óculos, tenho cabelos pretos curtos. E sou arquiteta, urbanista e participei da equipe que elaborou o projeto do restauro e reforma da residência Castor Delgado Pérez, junto com Zé Armênio e outros colegas. O projeto, mesmo estando no momento de levantamento, a ideia do projeto num edifício, numa residência como essa, um projeto como esse, mais que tudo, era de ser uma arquitetura muito
silenciosa. Ela devia passar como quem deixa o que é original o mais evidente possível. Então, essa ideia de que a evidência não é na ação que se toma agora, ou que se tomou naquele momento do restauro, e sim na valorização dos elementos originais. Uma parte muito importante de intervenção para que se transformasse a residência em uma galeria foi preciso fazer, dado a idade da construção, uma remoção das chamadas infraestruturas dos sistemas de elétrica e hidráulica quando necessário, para poder prover de condições novas para um uso contemporâneo, principalmente com uma galeria que lida com sistemas de iluminação muito mais requintados do ponto de vista de soluções luminotécnicas e de conforto, né? A casa em si, a reforma em si valorizou os ambientes da casa como eles estavam, os elementos que tinham que recompor os revestimentos e acabamentos não foram difíceis de ser recompostos, dá sempre trabalho, mas não foram impossíveis. As prospecções foram feitas nas superfícies que estavam recobertas, né, os sistemas de estratigrafia que vai removendo camadas de tinta para descobrir cores originais ou materiais originais de tratamento das superfícies, piso, parede, teto e mesmo as regiões da pérgola, onde estão os elementos, como a gente chama, os elementos vazados. Mas tudo transcorreu com essa ideia de que a evidência tinha que ser dada ao projeto original e ela receber a galeria como novo usuário, vamos chamar assim, com a sua versatilidade necessária para exposições diversas. O processo de execução a gente acompanhou também, porque nesses casos é muito arriscado a gente, como quem faz o projeto, sair da posição de supervisão, né, de verificação do processo executivo, e também é um aprendizado enorme, não há como pular essa etapa. Então era bastante trabalhoso e a gente foi acompanhando isso, principalmente na recuperação desses pátios, né, da pérgola, das pérgolas desses pátios internos, que era um trabalho minucioso, que ia desde das ferragens até o tratamento das pinturas, né, os recobrimentos e depois as pinturas. Digo trabalhoso para quem executou. Nosso papel era de observar como isso estava sendo feito. Como tinha no fundo da casa, no fundo do terreno, uma construção que não era tombada, né, não sei se isso já foi falado, foi possível construir um espaço que tem em torno de 150 metros quadrados, com pé direito alto, para as exposições de peças maiores, para você se posicionar diante deles com uma certa distância. A parte de teleiro também está reunida lá, e isso dialogou, é um edifício bastante simples, vamos dizer, de construção, bem quietinho, como eu disse, da arquitetura silenciosa, para poder conviver com a residência na sua forma original, de uma maneira bastante sutil, mas também oportuna para compor a galeria. A proposta do restauro foi da recomposição, no que era preciso recompor, deixar evidente, como é uma orientação que a gente tem das cartas de patrimônio, evidenciar a intervenção no seu tempo, né? Como se a gente fizesse uma arqueologia do futuro, olhando para trás, o dia que se reconhecesse isso, saberiam-se o que eram as peças de 1959 e as que eram as peças da última reforma. O diálogo, posso dizer que foi assim, quase que fácil, porque os espaços desenhados pelo Rino Leve têm proporções, luzes, a entrada de luz natural, muito bem dosados, muito bem proporcionados, e cabia, no sentido de caber, não só no sentido físico, cabia muito bem receber uma galeria de arte, principalmente pelas condições, eu diria, da luz natural que incide nesses ambientes. Como o Zé comentou, os pátios fazem com que a sala, a região dos quartos tenham uma luz muito bem dosada para se viver dentro desses ambientes, seja como uma casa, seja como uma galeria de arte. O que é bom para a galeria também é que não incide luz natural direta, né, em cima das obras, o que seria uma precaução muito importante, né? A obra de arte não gosta muito de sol, porque seca os materiais que estão ali trabalhados, resseca. Há uma coerência
numa linha do tempo, que pode ter suas transversalidades, porque abrevia residências e edifícios altos, né, simultaneamente. A questão do tratamento que hoje a gente chamaria de bioclimático, né, a questão da proteção da luz natural, entra a luz, mas não entra sol, num país, numa cidade que toma sol o dia inteiro, né, vivemos num país tropical, ainda que estejamos no clima temperado, mas o edifício do Itaú, na esquina da Frei Caneca com a Paulista, a gente pode passar por obras que tem as grelhas, que fazem também esse papel de o Prudência, que tem os terraços, são características diferentes, o Prudência do Itaú, mas o Itaú traz os quebra-sóis nas fachadas, metálicos, lá são usados os elementos pré-fabricados de concreto. A dimensão dos vãos, menos paredes e mais aberturas, porque estão protegidos por esses elementos que passivamente, pela arquitetura, resolvem, sem você ter que usar o que se faz hoje de trocentos dispositivos para refrigerar, para controlar automações e tal. Então, meio que de uma maneira que a própria arquitetura resolvia em si mesma excelentes condições de conforto nos ambientes. Mas as estruturas muito nítidas, muito claras, a ortogonalidade é um pressuposto, o Rhino leve, estrutura clara, revestimentos bem dosados nas suas colorações. Ele trabalhava, no caso, com rebolo na questão da casa, né? Tem um outro artista trabalhando junto, contribuindo, mas no caso dos outros lugares, ele também chamou outros colegas, amigos artistas para trabalhar, mas a estrutura, grandes vãos e tratamento de fachadas protegidas, seja por meio de pérgolas ou os quebra-sóis, ou os brise-soleil, também são elementos muito nítidos na obra do Rhino, na horizontal e na vertical. Eu sou José Armênio de Brito Cruz, arquiteto, tenho 64 anos, sou branco, um pouco grisalho e estou vestindo hoje uma camisa azul clara e uma calça azul escura. A Galeria da Luciana Brito eu tinha feito anteriormente aonde ela estava alojada, que era lá na Vila Olímpia, na Gomes de Carvalho. E ela falou, pensando em mudar para um outro tipo de espaço, e vi um espaço que me pareceu muito interessante. Ela é muito sensível com as questões das artes, da cultura e tal, e ela descreveu a casa. Na hora que ela descreveu a casa, eu falei, Luciana, essa é a residência Castor Delgado. É uma casa incrível, projeto do arquiteto Rhino Leve. Nossa, então, vê lá, o que você acha? Fui lá e era uma outra proposta de galeria do que a galeria que ela estava alojada na Vila Olímpia, mas seria quase como uma meta-linguagem, né? A arquitetura, enquanto propostas, também estaria exposta junto com as obras de arte que estariam expostas lá. Achei a decisão da Luciana incrível de trazer essa arquitetura moderna para ser um meio para mostrar a arte contemporânea e moderna que ela mostra lá também, e de cara entramos no projeto. Aí o primeiro passo de um projeto assim, que você trabalhar num projeto de restauro, desde o levantamento métrico, quanto mede, quais os ambientes que existem, também a condição de legislação de tombamento, né? Vimos as condições, onde que estava tombada, para onde que a gente tinha que apresentar o projeto, e principalmente o levantamento focou as condições da casa. Como é que estava a cobertura, como é que estava a infraestrutura, instalações, sistemas, iluminação elétrica, o que tinha lá e como que isso se apresentava naquele momento. Se tinha alguma patologia ou não,
quais foram os materiais utilizados. Então, o levantamento aborda tudo isso. A casa estava ocupada por um dos filhos da família Castor Delgado. E Luiz era o nome dele, eu acho. E ele estava morando lá ainda. E ele era filho da família que encomendou a casa para o Rino Leve. Então conhecia tudo da casa, desde a construção, ele era pequeno, e isso apresentou para a gente a história da construção, da encomenda do projeto, inclusive, e tal. Tem histórias interessantes ali que ele relatou para a gente. Então, o levantamento, que é não só o levantamento métrico ou o levantamento físico da casa, mas o levantamento das condições de tombamento e, principalmente, o entendimento, quer dizer, aprofundar um pouquinho no entendimento do que era a arquitetura do Rino Leve naquela cena cultural da época. Isso era muito importante, porque a casa é bastante fruto disso. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, a família morava na casa ao lado da casa e ali é o Jardim Europa, né? Está na Avenida 9 de Julho. O Rino Leve morava na Suécia, que é algumas quadras atrás, numa casa que infelizmente foi demolida pelo comprador. Uma casa muito bonita. O Castor Delgado, num sábado, almoçou com a esposa e foram passear pelos jardins e viram a casa do Rino Leve. Nossa, que casa linda, que casa bacana. Era uma casa muito bonita, a casa do Rino Leve. Tinha um jardim fechado, ocluso, e bateram a campainha da casa. E o Rino abriu a porta. Ah, nossa, sua casa é tão bonita. Quem fez o projeto? Ah, quem fez o projeto fui eu. O Rino Leve respondeu. E, puxa, nós estamos querendo mudar para um terreno ao lado da nossa casa e gostamos muito da sua casa. Gostaríamos de fazer o projeto com você. E convidaram o Rino para fazer o projeto da casa. Isso foi a origem da residência Castor Delgado. Um casal que foi lá, gostava da casa do Rino, que era uma casa linda mesmo, uma casa muito bonita, térrea também. E assim começou. E a cena, conforme eu mencionei, que foi importante nos estudos que fizemos, o Rino ele tinha relacionamento com o Rebolo, com o Burle Marx. Então era uma coisa que, como eram artistas, eu não sei exatamente a idade do Rino na época, mas foi em 58 que ele fez o projeto. A casa foi inaugurada em 59, no ano que eu nasci, a residência Castor Delgado. Esse envolvimento do Rino com a cena cultural e com o que estava se apresentando como arquitetura na época, materiais, revestimentos, a indústria estava começando a aparecer no Brasil, né? A indústria, não só a indústria de construção civil, a indústria automobilística estava vindo também e tal. E os Jardins era um bairro residencial, quase como uma situação, aí como posso falar como arquiteto, uma situação tanto quanto ela é contraditória, é um subúrbio dentro da cidade, né? As pessoas, a casa tem lá um terreno de aproximadamente uns 500 metros, um pouquinho mais, não lembro, e para famílias de classe média morarem. Então essa origem da casa, eu contei, e a origem da nossa participação no restauro da casa e nas possíveis adequações que precisava fazer para a Luciana, a gente já tinha feito anteriormente diversas reformas na galeria que a Luciana tinha, então foi juntando essas circunstâncias, né? Que foi uma oportunidade muito interessante para nós. Tecnicamente,
a casa, ela apresentava soluções muito interessantes. E o Rino Levi era um arquiteto que pesquisava essa característica construtiva da arquitetura. Ele era, quer dizer, como um arquiteto moderno, ele buscava o pensamento do projeto era muito íntegro. Íntegro, eu quero dizer assim, a solução espacial e a solução construtiva era um todo só. Se em algum momento da nossa história mais recente isso começou a se isolar, foi algum desvio que a nossa arquitetura tomou. Mas ali o Rino, ele tinha uma preocupação construtiva muito interessante, muito importante, e pesquisa de materiais, inclusive. Então, os desafios que a gente teve foi identificar essas soluções construtivas que o Rino havia colocado e na prospecção também. A prospecção, o que é a prospecção? É a descoberta no edifício que a gente estava fazendo o restauro, do que havia sido feito durante a vida dele, né? Revestimentos. O revestimento vai se acumulando, né? Um ano pinta de uma cor, depois pinta de outra, então você tem que descobrir qual que era a cor original, vale a pena fazer, não vale, são decisões de projeto. O Rino havia pesquisado ali, era novo, aquelas pastilhas de vidro que infelizmente hoje não existe mais aqui no fabricante no Brasil, era a Vidrotil que fabricava. E ele usou em diversos casos. Tinha o ladrilho hidráulico também, que era outra solução que ele usou na parede com alguns desenhos também. A Neurex era uma empresa que fabricava elementos vazados de concreto, que alguns chamam de Combogó, né? O nome certo é Combogó. E ele usou lá também, tanto em alguns fechamentos verticais, como também em fechamentos horizontais nos dois pátios. Então, o desafio de encontrar descobrir essas soluções, né, foi muito interessante. A casa estava muito bem mantida, muito bem conservada. Obviamente, com algumas patologias que uma casa de 60 anos teria, né? Dano no elemento vazado, faltavam algumas pastilhas de vidro, a instalação elétrica precisava ser toda refeita, a cobertura estava bastante danificada. Então, esse foi o início do trabalho, que você vê o que eu tenho que fazer nessa casa para ela receber a galeria da Luciana Brito. Ela tinha uma edícula, que não era projeto do Rino Levi, e que tinha suas características lá funcionais para resolver a vida da família e tal, mas não era projeto do Rino, feita mais recentemente. E essa edícula a gente demoliu, não deixou porque interessava para a galeria um outro espaço com altura maior, dentro do fluxo. Então, essa identificação dos caráter construtivo da casa foi o primeiro desafio. Tem coisas interessantes, por exemplo, as esquadrias de ferro da casa tinham 60 anos e a solução do Rino era perfeita. Aqueles grandes panos de vidro com aço corria perfeitamente. Tem uma solução que depois vale a pena vocês identificarem, um desenho muito bem feito, que não acumula água, não tem ferrugem. Então foi uma manutenção pequena. Com relação a, infelizmente, Vidrotil, eu levei o dono da Vidrotil lá, ainda existia. E ele falou: Zé, estou fechando a Vidrotil. Eu falei: puxa, que pena, não tem nada para fornecer, não tinha nenhuma pastilha de vidro para fornecer para repor
o que tinha lá. E sabe o que eu fiz? No jardim, eu cavei as paredes, ao lado das paredes, e achei 1 metro, 50 centímetros quadrados de vidrotil para repor o vidrotil nas paredes, que tinha algumas pastilhas que tinham caído. Então foi um pouco uma busca canibal ali dentro da própria casa. Eu achei o vidrotil que não existia mais, muito menos na cor que tinha lá. Então você vê, paralelamente à reconstrução da casa e a viabilização da Galeria da Luciana, com a construção lá na edícula daquele espécie de um galpão grandão que nós fizemos lá atrás para construir. A Luciana acompanhou muito a obra, ela entende também da questão, quer dizer, da arquitetura enquanto arte, enquanto proposta cultural. Foi sempre, as outras galerias também foi muito interessante trabalhar com a Luciana, ela é muito bacana, é um processo muito rico de trabalhar ali. Então, eu acho que os desafios, eu falei sobre os desafios técnicos, né? Daí tem desafio funcional, nós tivemos que trocar a cobertura inteira, trocamos por telha igualzinha à telha que tinha lá, só que não era telha de amianto, é uma telha moderna que resolvemos os rufos, calhas que tinha que resolver, estava tudo para viabilizar a galeria, assim como também as instalações. Os princípios de restauro, todos os arquitetos conhecem, quer dizer, existem cartas de proteção de patrimônio e recomendações que a gente segue, que vão desde o conceito da reversibilidade, que é importante no restauro, assim como também a identificação das intervenções que você faz, né? Então, seguindo as recomendações de patrimônio, pedimos para um profissional nos ajudar lá nessa identificação, e o Silvio foi quem nos ajudou, o Oxman, na identificação da cena cultural. Nós identificamos a aproximação dele com o Burle Marx. Os jardins não são do Burle Marx, os jardins são do Rino Leve, mas com a proximidade dele com o Burle Marx era muito grande, então talvez tenha algum dedo do Burle Marx lá, não sei. Eu convidei uma pessoa, uma arquiteta, que trabalhou com Burle Marx para o desenvolvimento da recuperação dos jardins, e assim como a consultoria também do Silvio para algum dado mais específico de encaminhamento da questão do restauro do patrimônio.